E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as informações aí do mercado da bola do Verdão. As últimas informações aí sobre o Vitor Roque, galera. Vai sair ou não vai essa negociação? Tudo indica que hoje vai acertar com o Verdão aí, tem uns exames para fazer aí hoje ainda, eu acho. E segunda-feira ele tá na área aí, beleza? Tem um vídeo aqui falando sobre ele aqui no Futebol 360 aí. Fica aí com o vídeo aí, deixa aquele like, beleza? Falou. Falar que nós vamos agora. André Linares para falar de Palmeiras e de Vitor Roque. Bom dia, André. Bom dia, Abel. Grande abraço para todo mundo aí no Brasil. Amanhã tem Betis e Real Madrid, já sem o Vitor Roque. Hoje o brasileiro não treinou com a equipe, estavam aguardando, na verdade ainda falta o anúncio para ser de fato oficial. Vamos ver qual dos clubes vai ser o primeiro a fazer o anúncio então da transferência, da saída do Vitor Roque para o Palmeiras, ele que está emprestado ao Betis, jogador do Barcelona. Teve todo o imbróglio da questão burocrática, que pelo regulamento de La Liga entendiam que como a janela aqui na Europa já está fechada, não era possível fazer essa transferência, precisaram buscar um aval, um ok da FIFA para aí sim completar essa movimentação, né? Ele não poderia, teoricamente, no entendimento de La Liga, voltar para o Barcelona, mesmo que fosse para cumprir essa burocracia da venda, e agora só pendente mesmo do anúncio oficial, inclusive com o técnico do Betis, o Pellegrini, falando sobre essa situação do Vitor Roque. Vamos ouvi-lo. Vitor Roque ya no entrenó hoy día porque su traspaso al Palmeiras parece que está ya finiquitado, hecho, así que ayer sí no se sabía todavía, entrenó, hoy día ya dejó de entrenar. En cuanto a la salida de Víctor, no tengo mayores comentarios, han ido 18 jugadores este año por distintos motivos, no he comentado tampoco ninguno de ellos antes, así que hay un plantel y con el plantel que tenemos vamos a intentar siempre llegar lo más arriba posible. Bueno, con Vitor Roque no ha pasado absolutamente nada. Es un jugador de 19 años que venía haciendo sus primeras armas aquí en Europa. En Barcelona pudo jugar poco, aquí jugó muchísimos partidos. Iba progresando en la medida que, como todo jugador, va mejorando distintas cosas, como que va entrenando con jugadores también de calidad. O Pellegrini trazendo um pouco desse panorama também do que é a situação do Vitor Roque, que hoje está completando 20 anos, chegou ao Barcelona em janeiro do ano passado, ali não teve tantas oportunidades, fez 16 jogos, 2 gols, também sem tantos minutos, né? Cerca ali de 22 minutos de média nas participações dele, aí sim no Betis atuando muito mais, fez 33 partidas, 7 gols marcados, com uma média de 52 minutos por partida, ou seja, podendo atuar muito mais, só que também agora, nesse exato momento ali, janeiro, agora fevereiro, teve um pouco uma queda, e o Betis também fez um movimento de contratar o Cúcio Hernandes, atacante colombiano, ou seja, fazer essa contratação enquanto o Vitor Roque estava ali por empréstimo, que sinalizava um pouco que talvez o futuro dele não seguisse por ali, e o Palmeiras, claro, viu essa oportunidade, vai fechar um contrato de 5 anos com o Vitor Roque, pagando 25 milhões e meio de euros, o Barcelona ainda vai ficar com 20% dos direitos em uma possível futura venda, esse investimento de quase 154 milhões de reais sendo feito pelo Palmeiras para poder já contar com o Vitor Roque já nessa sequência, campeonato paulista, já ter ele nesse primeiro semestre e não só lá no meio do ano, no Mundial de Clubes, como talvez tivesse que acontecer pela regra que impunha a La Liga, mas com esse aval da FIFA, então hoje, em algum momento, já que também é o dia que fecha a janela de transferências aí no Brasil, esse anúncio oficial aguardado por parte do Palmeiras, do Barcelona, do Betis, então do Vitor Roque, voltando ao futebol brasileiro, Abel. Linares continuou com a gente aqui na nossa resenha, no nosso bate-papo sobre essa negociação, sobre a chegada do Vitor Roque ao Palmeiras. Eu tive a impressão, André, até gesticulei aqui, me parece que você concordou. A entrevista, a Pellegrini, né, o nome dele? Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini, técnico do Betis, me deu a impressão que ele, com outras palavras, ele falou assim, ó, eu não podia fazer nada, mas na visão dele tinha espaço para evolução, para melhora do Vitor Roque. Que ele falou, um jogador de 19 anos, estava em evolução, tarará, tarará. E, em resumo, eu senti que ele não gostou muito, mas ele não pode fazer nada. Nem do Betis o jogador era. Pois é. Você concordou? Você pensa igual? Eu também acho que porque faz muito sentido, né? Por mais que ele começou ali titular, tendo um bom início e depois acabou perdendo espaço, mas é isso, se trata de um jogador agora com 20 anos, com potencial
acho que indiscutível. Não é porque ele não teve o início. E eu acho que é bom sempre a gente pautar isso, tomar cuidado. Quando um jogador surge de forma muito promissora e não tem o início imaginado, não significa que foi um fiasco ou que ele é uma decepção, longe disso. Então, assim, no Barcelona até achei um pouco injusto com ele. Sim. A minutagem que ele recebia, acho que não Quase foi... nada, né? Exato. E, assim, chegou com potencial, muitas vezes nem jogando na posição, né, jogando mais ao lado. O Xavi não via nele, né, como um 9, ainda mais com o Lewandowski, mesmo no momento... se dá para falar assim, de baixa do Lewandowski, que ele teve um período na primeira metade da temporada ali não tão bom, depois na reta final o Lewandowski volta a crescer bastante. Mas no Betis ele teve de fato, como pontuou muito bem o Pellegrini, teve mais espaço e acabou perdendo. Então acho que assim, é algo natural que depende da adaptação dos jogadores, tem vários fatores e por isso acho que o Pellegrini lamenta. Para o Palmeiras, assim, acho que é uma tremenda contratação, mas assim, gigantesca. É muito impactante, assim, é de mudar o patamar do time para mim, porque além de ser uma carência do time há tanto tempo que se busca, você está falando de um jogador extremamente promissor, com potencial, com teto de seleção brasileira e mais do que tudo isso, eu acho que ele casa muito com o estilo do Palmeiras do Abel. Então, assim, é um cenário perfeito pro Palmeiras principalmente. Por quê? Pela forma como ele é um atacante de mobilidade, é um 9 que pode atacar ali o espaço. Então acho que o Palmeiras não ia buscar necessariamente um 9 ali mais fixo de área, embora a gente fale que o Palmeiras precisa de um camisa 9. Então assim, acho que ele tem um perfil que casa com o time com a proposta de jogo do Abel. Eu acho que tem o potencial de ir para uma seleção brasileira. Lógico, sai da Europa, às vezes o jogador tem interesse em permanecer lá porque ele de fato tem potencial e sinceramente... Pellegrini deixou claro que Exato. vê potencial nele. E assim, 20 anos, imagina ele 2 anos arrebentando no Palmeiras, com 22 pode perfeitamente voltar para jogar no futebol europeu, ter uma carreira por lá também. Então assim, eu acho que é um movimento interessante para o próprio Vitor Roque, mas principalmente para o Palmeiras. Com a expectativa ainda de fazer dinheiro com ele, o Palmeiras, né? Nesse sentido. Totalmente possível. Eu concordo com você. A gente tem uma tela, porque muita gente argumenta exatamente o que o André falou. Ah, mas poxa, não conseguiu jogar, ou jogou muito pouco, ou não deu certo. E aí eu lembro, muita gente lembra, mas o Gabigol também não. O Gabigol, se bobear, pior ainda. Olha aí, ó, e o Pedro. História já conhecida, Gabi, Pedro e Vitor Roque. Então uma comparação rápida aí. O Gabigol passou por Inter de Milão e Benfica. 15 jogos, 2 gols. Saiu com 20 anos e retornou. Então, saiu do Brasil com 20 anos para a Europa e voltou para o Santos com 21. Aí ficou um ano no Santos e foi para o Flamengo. Foi artilheiro do Brasileiro no Santos, Abel. É, bem lembrado. O empréstimo que ele estava aqui. O Flamengo pagou 17,5 milhões de euros para comprá-lo. Pedro foi para a Fiorentina. 4 jogos, nenhum gol. Pior que o Gabigol e pior que o Vitor Roque, né? Saiu em setembro de 19 para a Europa, era jogador do Fluminense, Isso. né? E retornou em janeiro de 2020. Com 22 anos. O Flamengo pagou 14 milhões de euros na compra do jogador. E o Pedro, me lembro, antes de ir para a Fiorentina, ele tinha tido uma convocação para a seleção, mas não pôde ir porque se machucou, né? Foi isso? E o Vitor Roque, amigo André Linares, para voltar para você dar o seu pitaco também. Passou por Barcelona e Betis, 49 jogos, muito mais, né, do que os outros dois. 9 gols. Principalmente no Betis, né? Só para dar mais um exemplo dentro dessa tela de um jogador que veio, foi para a Henrique. Europa, voltou e pode... O Yuri Alberto foi para o Zenit e voltou, o nome dele é muito falado em Premier League. Luiz Henrique também, né? Luiz Henrique é a mesma O coisa. Betis. Tá voltando com 20 anos o Vitor Roque. Saiu com 18, voltando com 20. Ah, faz hoje? Isso, Hoje é aniversário hoje. dele. E o Palmeiras, aí o valor mais alto, 25,5 milhões de euros. Acho que é a mais cara transferência da história do futebol brasileiro. 154 milhões de reais, até o Linares falou, fazendo a conversão, né? Nenhum clube brasileiro pagou isso em contratações. A gente tem visto que o futebol brasileiro tem feito investimentos altíssimos, mas esse valor é o mais alto. Linares, você sentiu também na fala ali do Pellegrini que ele ainda tinha uma esperança de ver o Vitor Roque crescendo no Betis? Sim, no caso pro Betis é até uma perda importante, porque você tem um momento ali em que você não tem a janela mais aberta para poder fazer nenhuma contratação, então ele perde esse jogador. O Coutinho Hernandes, que a gente comentava que chegou agora nessa janela de janeiro, não pode jogar na Conference League, então você acaba tendo da posição mesmo o Bakambu, com quem o Vitor Roque estava disputando muitas vezes, e agora o Coutinho Hernandes com essa limitação. E tem muito sempre desse peso, né, que se coloca, e aí
principalmente na passagem, né, nos 6 meses dele, do Vitor Roque no Barcelona, que ele chega num clube que está num momento bastante confuso, né? A gente lembra que era o período ali em que o Xavi falou que ia sair, depois que ia ficar e acaba sendo demitido, e como o Donk bem explicava, não necessariamente jogava sempre na posição dele, isso em entrevistas que a gente fez ao longo do período dele aqui na Espanha, ele falava, eu tô tentando que me readaptar a muitas vezes cair pela ponta, porque era isso, o Lewandowski muitas vezes continuava em campo quando o Vitor Roque tinha essas oportunidades, então pegou também um momento um tanto conturbado, e até se fosse um outro cenário, um outro momento, o Barcelona não teria tanto, talvez, essa pressa ou esse desejo de fazer uma negociação, olharia ali, não, ok, está emprestado no Betis, a gente vai ter um outro momento, ele volta, está completando 20 anos agora, só que financeiramente o Barcelona fez esse investimento que trouxe uma pressão muito grande para o Vitor Roque, e o próprio jogador falou disso, porque o clube não tinha dinheiro naquele momento, investe, e aí o torcedor aqui em Barcelona, claro, esperava, então, peraí, você está gastando 30 milhões de euros para trazer um jogador no momento que o clube está em dificuldades financeiras, é para um jogador que já traga resultados imediatos, e não dá para esperar isso de um jogador de 18, 19 anos, chegando no meio de temporada e se adaptando ao futebol europeu, que tem sempre também esse aspecto. Então, foi uma conjuntura também não das mais fáceis. O Vitor Roque chegou a dizer, quando ele já estava no Betis, que houve um momento que essa pressão, até pelo que ele tinha custado e todo esse aspecto, fazer ele pensar se valia a pena, fazer ele pensar na roça, se não era o caso de voltar, deixar até de lado o futebol. O tamanho era a pressão que ele sentia, mesmo ainda tão novo. Então, em todos esses aspectos, para o Barcelona acaba sendo financeiramente positivo, ainda dá uma parte ali maior do jogador, do Abde marroquino, que era do Barcelona, e agora tem uma porcentagem maior de uma possível futura venda para o Betis, né, para ser compensado nessa negociação, e para o jogador também, sem dúvida, essa possibilidade de, voltando ao futebol brasileiro, demonstrar tudo isso, e sem dúvida, um ano de Europa já traz uma experiência e um crescimento também, uma evolução esportiva que ele possa mostrar também no Palmeiras, que me parece que faz, sem dúvida, uma grande contratação. Abel, Diga. não, eu tinha uma dúvida para tirar com o Linares em relação ao que poderia acontecer, Linares, com o Barcelona. Porque o caso me parece que é muito claro da seguinte situação. O clube filiado de La Liga discorda ou descumpre das imposições ou das regras da federação, vai à FIFA para fechar o negócio. Isso pode trazer um clube como o Barcelona, que não cumpriu ou discordou do que La Liga sugeria ou exigia, pode trazer algum problema para o Barcelona mais à frente? Porque me parece que claramente aí uma interpretação dúbia do negócio. La Liga tinha uma visão que o Vitor Roque não poderia ser negociado agora pelo Barcelona, e a FIFA teve uma outra visão. Para o Barcelona pode ter algum problema esse tipo de situação, de negociação, Linares? Já tem toda uma questão política, né, e de outras situações que talvez sejam até mais complicadas, que é, por exemplo, o caso da inscrição do Dani Olmo, né, que era um jogador que, pelo fair play financeiro, La Liga entendia que ele não poderia estar nessa segunda metade da temporada jogando pelo Barcelona, um fair play financeiro que é definido por La Liga, ou seja, que vale para a Liga Espanhola especificamente, e aí o Barcelona buscou o Conselho Superior de Esportes para poder ter essa liberação, e ainda assim La Liga segue brigando nesse caso. Pode ser que La Liga também entre nesse sentido do Vitor Roque, embora, por outro lado, ele tenha conseguido, o Barcelona tenha conseguido o aval da FIFA e fosse interesse de todas as partes. O Betis também sai compensado de alguma maneira, então também não sai totalmente prejudicado por perder um jogador com a janela fechada, mas sim, já tem outras situações, e de novo essa do Dani Olmo me parece mais problemática, até porque mesmo nessa semana o presidente de La Liga, Javier Tebas, disse que entende que o Dani Olmo nem deveria terminar essa temporada de La Liga inscrito no Barcelona, ou seja, a La Liga ainda quer que durante essa temporada isso seja revertido, e aí pode somar um pouco mais nesse sentido, embora o caso do Olmo seja até mais grave por conta dessa discordância do Barcelona ter buscado o Conselho Superior de Esportes, mas é bastante estranha a regra no final das contas, e todo mundo por aqui estranhou que La Liga possa ter um entendimento dessa regra da janela fechada na Europa em relação à negociação com jogadores que vão para outros continentes, que a janela esteja aberta, como é o caso do Brasil, enquanto a FIFA tem esse entendimento que não haveria problema nenhum nesse sentido. Já vamos falar aqui sobre a força desse ataque do Palmeiras, que pode ter, por exemplo, Estevão, Vitor Roque, Rafael Veiga e Paulinho. Que isso. Pode ser um trio, pode ser Estevão, Vitor Roque e Paulinho. Eu colocaria aí o Rafael Veiga, por exemplo. E aí vamos analisar esse ataque, vamos falar sobre essa força e pensando também sobre outros ataques. Aí, quais são os ataques mais fortes do Brasil? O do Palmeiras, o do Corinthians, o do Flamengo.
Até ano passado a gente poderia incluir Botafogo, acho que não é o momento, né? Não sei, Internacional, Atlético Mineiro, enfim. Antes disso, eu quero perguntar para o Linares, porque o Prates adorou, viu, Linares, quando apareceu aqui, Tigrinho Day. O Prates adora. mesmo. Ney Day, Tigrinho Day. Verdade. Esse apelido de Tigrinho aí na Espanha pegou? O pessoal chamava assim? Aparecia nos jornais ou não? Não, chamava. Até quando foi na apresentação no Barcelona, né, o anúncio que o Barcelona fez ali usando um tigre, fez tudo isso. O Vitor Roque também, em comemoração de gol pelo Barcelona, fez ali a celebração. Então acabou pegando. Por aqui, o tigrinho, e aqui, né, na Espanha o pessoal adora, né, esse diminutivoinho é muito ligado ao português, né, aos brasileiros, Ronaldinho, etc. Então acabou pegando bastante, usaram muitas vezes esse apelido de tigrinho para ele por aqui. Legal, vou liberar o Linares então. Muito obrigado, André Linares, ao vivo lá de Barcelona, trazendo informações do Vitor Roque. Bom trabalho para você, amigo. Valeu, um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana. A gente continua aqui falando do Palmeiras e de Vitor Roque. Mari Pereira, Estevão, Vitor Roque e Paulinho. Que isso? Absurdo. Não, e a presença do Vitor Roque, ela libera o Paulinho também para trabalhar ali onde no Atlético funcionou muito, né? A circular mais. Exato, para cair por esse lado esquerdo, até para voltar um pouquinho e trabalhar ali, talvez mais próximo do Veiga, né? Para servir Vitor Roque, Estevão, enfim. Então, acho que o Palmeiras fica muito forte, acho que ele acaba dando o recado que o torcedor tanto precisava, dando o recado ao mercado, porque foi, né? A gente falou aqui, tentou... muitos outros jogadores, tentou peixes grandes, né? O Fulham falou, não vou liberar o Andréas, tentou, né, muito por cima ali, Jorginho, o Arsenal também não. Teve a questão com o Claudinho, enfim, já tinha dado um recado e essa expectativa tão forte quando vai atrás do Paulinho, envolve jogadores do próprio elenco, né? O Atlético até não conseguiu negar muito por conta da condição financeira que o Palmeiras colocou. Então, acho que chega agora com o Vitor Roque nessa expectativa de dar a resposta que o Abel tanto cobrava, que a torcida cobrava, para reforçar o meme da Leila do Estão Mais Calmos. Já vamos falar disso. Vamos falar disso, exatamente, porque, né, ela está usando muito isso como resposta e se torna muito forte mesmo. Eu estou com os colegas, assim, acho que tem que ter um pouco de cautela nessa expectativa do impacto imediato do Vitor Roque já chegar, entrosar e fazer gols. A gente viu isso com o Felipe Anderson, que ficou muito tempo lá fora, ainda não conseguiu, até por condição física, dar a resposta que o torcedor espera, mas na expectativa e ponto de vista do próprio jogador, né? Porque o Vitor Roque, ele sai daqui, naquele auge do Atlético Paranaense, marcando gols em Libertadores, sendo muito decisivo, até contra o próprio Palmeiras, no Allianz Parque. E ele vai no momento que o Endrick também fecha com o Real Madrid. Então, a expectativa já estava no alto de, nossa, imagina, é o clássico, o Vitor Roque contra o Endrick. As coisas não funcionam para ele no Barcelona, num contexto muito diferente do que o Endrick chega. O Endrick chega num trabalho já consolidado para ser esse jogador que vai entrar vez ou outra, que vai ser trabalhado. O Vitor Roque não, ele chega já para jogar, já para desempenhar num contexto muito péssimo do Barcelona. As coisas não acontecem, ele é emprestado para o Betis, ele tem um início muito promissor, depois ele vai perdendo espaço ali para o Bakambu, que entra no mesmo jogo que substitui o Vitor Roque, já marca, depois já entra em Conference League com o Vitor Roque ficando no banco de reservas, nem utilizado sendo, e aí vem o Antony para o Betis. Então, outro brasileiro que chama mais atenção, que jogando bem no jogando Betis, bem, dando assistência. O Manchester United está amaldiçoado. Continue. Está muito. Esse é o fato. Quem Desculpe, sai ali, Mari. imagina, quem sai ali consegue desempenhar. Então, acho que para o Vitor Roque também é bom. Assim, acho que é um momento muito interessante de um clube grande do Brasil que briga por títulos, com um técnico que vai contribuir demais no desenvolvimento dele, no amadurecimento dele. Acho que está todo mundo ganhando nessa situação, talvez menos o Betis. A Mari usou na fala dela o termo pé no chão. Tem que ter um pé no chão, não se empolgar, esperar e tal. Eu não terei. Com 25 milhões e meio de euros é difícil ter pé no chão, né? Eu não terei. Estevão, Vitor Roque e Paulinho se entrosar, tem tudo para arrebentar. Isso é um dos grandes, um dos melhores, se não o melhor ataque do Brasil. É isso.
Ou você discorda? Não, você falou, eu concordo com você. É uma contratação de muito respeito, né, Abel? Concordo com os companheiros, é um jogador que faz 20 anos hoje, tem muito potencial, já demonstrou em situações difíceis na América do Sul, em jogos grandes, deu uma resposta muito boa. Com seleção de base. A passagem pela Europa, a gente tem que contextualizar tudo isso, que ele chega ao Barcelona, com uma gravíssima crise financeira, o investimento é muito alto, esperava-se uma resposta para ontem. Ele chegou domingo, tinha que ir no sábado já fazer gol. E ele não conseguiu por uma série de coisas também, dele e do clube também, do lugar que ele estava. Né? No Betis ele tem um bom começo. Eu fiquei com a impressão que nesses jogos na Europa, faltou muitas vezes uma sequência para o Vitor Roque um pouco mais competitiva. Ele foi um jogador de alguns bons momentos no jogo, aí ele perdia uma chance, ele apagava um pouquinho. Ele nunca foi um jogador muito constante. Isso fala um pouco sobre talvez não ter tido tantas oportunidades no Barcelona, no Betis jogou muito mais, mas também talvez um comportamento dele, de às vezes sentir algum erro, sentir que o time não está tão bem, o time acaba levando também ele para uma situação pior, ele também leva o time em outra situação, mas 20 anos, a bola que ele tem, o potencial que ele tem, o Palmeiras faz uma contratação impactante, de muito respeito, para chegar e jogar. Já vamos ouvir a Leila explicando, tentando explicar lá o negócio do estão mais calmos? A torcida do Palmeiras está brava com isso. Ela falou que vai continuar falando isso. A gente já vai mostrar a Leila. Antes disso, rapidinho, você sabe que eu falei nesse ataque monstro do Palmeiras? Já choveram mensagens aqui. Mesmo? Quem mandou? Primeiro, sobrinho da Vila. Ele participa. Você não vai falar de Roleiser, Tiquinho, Neymar e Amado? Ele participa mesmo. Ele participa. Mandou. Outro que mandou como é o nome dele? Do Corinthians? Qual Bem, deles? Baruel do Timão. O Baruel do Você Timão. não vai falar você não vai falar de Garro, de Memphis, de Yuri Alberto, O Baruel do Timão e companhia? Acompanha mesmo. Paquita Rubro-Negra. Também acompanha sempre. O Palmeiras está forte? Acompanha sempre. Então por que você não fala de Arrascaeta, de Bruno Henrique, de Pedro e companhia? Calma, gente. Vini Paquita sempre Colorado. acompanha. Vini Colorado Também também mandou. acompanha, descendo Fala a do raquete Ener da Valência, Borré, Alan Patrick. Calma, gente. O Palmeiras vai ter um ataque. Fala de um e não fala do outro. Já me falou aqui nosso Vini editor-chefe. Colorado acompanha mesmo. Nosso editor-chefe já falou aqui. Fala pro pessoal ter calma. Nessa semana que vem, nós vamos fazer um touch aqui, com os grandes ataques. Nós Pratos vamos Costa, eleger tem que estar. grandes Pratos Costa. ataques do futebol brasileiro. Tem que tá. Batatinha da Massa também mandou Só mensagem. uma pergunta. Quando Fala vai- do Hulk, Não Júnior conta pra Santos, ninguém, Abel. Rony e companhia. Não conta pra ninguém. Calma. Quando vai ser o touch? Só pra saber o dia, só. Fala pra mim. Você vai ser... O dia que você vier. Não, eu fiz uma dia pergunta que você só. vier. Não vem querer só pra fugir. saber, não, jamais eu faria isso. Quando que vai ser o dia? Você me fala um pouco antes pra eu me preparar. Não, pra eu chegar preparado. Precisa se preparar Isso que pra você não Chega com fugir. dados, Não, né? Dados jamais. que vão Não vou ter me um omitir num momento embasamento como ali. esse. Qual o No meu melhor caso é ataque pra do fugir Brasil mesmo. hoje? No meu caso. O melhor ataque do Brasil hoje? O do Palmeiras a gente está projetando, eu tenho muita expectativa, porque realmente os nomes são muito bons. Vitor Roque, até para mim, o nome maior, ou melhor que o do Paulinho. Brett White joga vôlei? Tá O senhor muito estava bem no falando Grêmio que era o Grêmio Show? Não, isso não fui eu, não. Isso não fui eu, foi outro que falou. Essa cadeira é a cadeira de quem fala as coisas. Exatamente. É essa Doa cadeira. quem doer, como diria outro. Exato. É dos cortes. Vamos ouvir a lei. Então é isso aí, pessoal. Deixa aquele like, viu? Se inscreva no canal. Todos os dias notícias aqui do Verdão, atualizando aí todas as informações. Até mais e um abraço. Falou!